Boa tarde, nonoanos. Tudo bem com vocês? Hoje estarei apresentando para vocês a correção das nossas atividades de revisão. Espero que todos tenham tentado fazer responder no caderno. Então, agora eu vou estar apresentando a correção de todas essas atividades para vocês estarem corrigindo e qualquer dúvida esteja postando lá no GR8 ou, se não, esteja perguntando no grupo de estudo, certinho? Vamos lá. Na primeira questão dizia o seguinte: escreva no caderno o monômio que representa o perímetro dos seguintes polígonos, com lados de medida x. Então, se ele pediu para vocês determinar o perímetro, bastava vocês fazer o seguinte, vocês contar quantos lados tinha cada um desses polígonos. Então, vamos lá, para nós vermos quantos lados tinha. Olha aqui, esse primeiro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, não são 10 lados? Bastava você multiplicar, então, ó, que cada lado vale x, então 10 vezes x se tornaria 10x. Ou se não, vocês ir somando x mais x mais x mais x, tá certo? No segundo tá aí também um polígono. Observa, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octógono. Então, o que acontece? Se ele tem 8 lados, cada lado vale x. Então, 8 vezes x daria 8x. Certinho? Próximo. Questão 2. Observe os 4 monômios do quadro e depois responda as questões. Então, nós temos o monômio A, monômio B, monômio C e monômio D, tá certo? Só lembrando, o que é monômio? O monômio são expressões algébricas formadas por números e letras. E lembrando que monômio vem de mono, um termo só, tá certo? Então, ele tem que ter um número e letras, certinho? Vamos lá na letra A. Na letra A diz, quais são semelhantes? Para eles serem semelhantes, vocês têm que observar o seguinte, que ele tem que ter a mesma parte literal. O que é a parte literal? Então, ele tem que ter as mesmas letras com os mesmos expoentes. Então, j ao quadrado, j ao quadrado, k ao quadrado, k ao quadrado. Então, para ele ser semelhante, basta que as partes literais sejam idênticas. Então, quem são? O C e o D. Pronto, respondido. Na letra B diz o seguinte, quais têm o mesmo coeficiente? O que é o coeficiente? Não são os números? Então, quais desses dois possuem o mesmo número? Só o coeficiente. Então, vamos lá, ó. Aqui é 2 e menos 2. Então, são coeficientes diferentes. Então, aqui eu tenho aqui 7 e 7. Então, são coeficientes iguais. Então, se torna o monômio A e o monômio B. Próximo. Na questão 3. A questão 3 diz o seguinte. Considere as figuras a seguir. Encontre a área S. Então, ele diz que a área é para representar pela letra S. E o perímetro pela letra P, de cada polígono abaixo. Então, observe aqui, você tem um quadrado. Como que você acha primeiro a área? A área de um quadrado, lado ao quadrado. Se cada lado mede x, então x ao quadrado. Pronto, acabou a história. O perímetro não é a somatória de todos os lados, então basta você somar, ó, x mais x mais x mais x, 4x. Pronto, resolvido. Na letra B, vocês observaram que apareceu um quadrado, porém que lá, ó, tem uma letra e um número. Tranquilo, continua a mesma fórmula de área, lado ao quadrado, mas cada lado vale 1,5x elevado ao quadrado. Então, vai ficar 1,x vezes 1,x, deu quanto? 2,25. X elevado ao quadrado, x vezes x deu o quê? X ao quadrado. O perímetro, somando, então vai ficar 1,5x mais 1,5x mais 1,5x mais 1,5x.
Somando só os números primeiro, então eu tenho 1,5 mais 1,53, 4,5 mais 1,5 dá o total de 6. Conserva a minha parte literal, que é x, então ficou 6x. Resolvido. Letra C. Na letra C, vocês têm um retângulo. Se eu tenho um retângulo, lembra lá da fórmula de área? Então, base vezes altura. Qual é a base? Ó? A minha base é essa aqui, ó, que mede quanto? 2x. Então, 2x vezes a altura, que foi x. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. X vezes x, x ao quadrado. Pronto. Depois, ele pede o perímetro. O perímetro somatório de todos os lados. Então, ficou x mais 2x, desse lado que é x, mas desse outro lado 2x. Somando tudo, então, tem 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 2, 6. Então, ficou 6x. Vamos para a questão 4. Na questão 4, diz o seguinte: a caçamba de uma picape foi projetada de acordo com a figura ao lado. Reavaliando o projeto, conclui-se que o volume V e a largura C deve ser preservado, mas o novo comprimento deve ser de 4x. Então, vamos lá. Nós observando essas duas caçambas, vocês podem observar o seguinte, que essa primeira, ela tem uma largura L, uma altura x e um comprimento de 6x. A segunda caçamba, a largura L, a altura eu não sei, mas foi determinado que essa largura é A, e um comprimento de 4x, ok? Então, vocês observaram o seguinte, que o comprimento diminuiu. Então, eu vou diminuir esse comprimento, porém, um detalhe, o volume tem que permanecer o mesmo. Agora, lógico, se eu diminuir o comprimento, o que vai acontecer? Vai ter que aumentar essa altura. Pela própria figura, dá para nós observarmos. Só que agora vamos resolver de como que eu vou ter que fazer essa altura. Vamos lá? Então, ele diz o seguinte, ó. Vamos começar. Se eu parto que o meu volume é igual nas duas caçambas, então eu tenho que o meu volume 1, vamos calcular ele. Meu volume 1 vai ser igual, ó, 6x, que é o comprimento, vezes a altura, vezes a largura. Então, ficou, ó, 6 vezes 1, 6, x vezes x, x ao quadrado. E o L? Então, 6x vezes L deu o quê? 6x ao quadrado L. Pronto. Vamos para a segunda caçamba. Na segunda caçamba, vamos dizer que o volume é 2. Então, eu tenho, ó, comprimento, 4x, vezes a altura A, vezes a largura L. Então, ficou o quê? 4x vezes A vezes L. Deu 4xAL. Pronto. Agora, eu tenho que os meus dois volumes são iguais. Se eles são iguais, eu vou dizer aqui, ó, volume 2 é igual ao volume 1. Poderia dizer volume 1 igual ao volume 2. Tranquilo, né? A ordem não ia alterar nada. Aí, então, eu tenho, vamos só substituir, ó, volume 2. Quem é o volume 2? Vou copiar lá, 4xAL. Pronto. É igual ao volume 1. Quem é o volume 1? 6x ao quadrado L. Tá aqui. Agora, vocês têm que focar o seguinte, na pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta não é qual deve ser a medida da nova altura. E essa altura não foi representada pela letra A. Então, ó, nesse punhado de letra, eu tenho que focar naquela que eu estou procurando. Quem que eu estou procurando? Procurando o valor de A. Então, ele tem que ficar isolado. Então, A é igual. Do outro lado, eu tinha, ó, 6x ao quadrado L. Escrevo aqui, bonitinho. Dividido por quem, ó? Por 4xL. Tá aqui. Iguais, posso cancelar, ó. Corto L, corto L. Aí, o que vai ficar? Ó? 6 dividido por 4, 1,5. 1,5.
Aí eu tenho, ó, x ao quadrado dividido por x. Aí lembra daquela propriedade lá da potência. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, que foi quem? X. Aí, quando não tem número, tem 1. Então, vai ficar 2 menos 1, 1. Então, a pergunta é, qual deve ser a medida da nova altura? Então, a nova altura era só x, então aqui ela tem que ser 1,5 vezes o x. Ela tem que ser multiplicada por 1,5. Próximo, vamos lá. Na questão 5, ela se trata de um gráfico. Quando a gente fala em gráfico, o que vocês têm que observar? O gráfico você vai ter que ler o enunciado para ver do que se trata o meu gráfico e tá respondendo todas as perguntas referentes a ele com base nele. Então, olha, as questões mais simples que tem é a questão de vocês estar fazendo a leitura de gráfico, a leitura e interpretação de gráfico, tá certo? Então, vamos lá. Questão 5 dizia o seguinte, leia os dados do gráfico e responda as questões. Então, tá aqui o gráfico, né? Vocês observou o número de telefone de uso público no Brasil, do que se trata o gráfico, o assunto. Aqui você tem que ver a quantidade de telefones em milhares, né? Tá aqui, ó. Aí depois eu tenho aqui embaixo os anos que refere à minha pesquisa que foi constatada nesse gráfico, certinho? Então vamos lá para a pergunta. A pergunta diz o seguinte, a primeira, a que assunto o gráfico se refere? Qual o assunto? Tá lá, ó, número de telefones de uso público no Brasil. Pronto. Letra B. O gráfico apresenta dados referente a quantos anos? Vocês observaram que ele vai de 2009 até 2015. Então, vocês contam lá, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Um total de quanto? 7 anos. Letra C. Na letra C, ele diz quantos telefones públicos havia no Brasil em 2012. Então, vamos lá. 2012 havia quantos telefones? 947.700 telefones. Pronto. Continuando, letra C. Da letra C diz o seguinte, de 2009 a 2015, a quantidade de telefones de uso público aumentou e diminuiu. É só nós observarmos, olha a linha aqui, ó, ela está diminuindo. Ou vocês observam por aí, ou pelos valores também, ó. A 2009 está aqui, 2015 está. Então, diminuiu. Letra E. Entre 2009 e 2015, aumentou ou diminuiu o número de telefones? Enquanto? Então, primeiro vamos lá, 2009, 2015, vocês responderam na questão anterior. O que houve? Houve uma queda. Uma queda de quanto? Então, bastava vocês pegar lá 1 milhão, lá em 2009, 1.127.200, menos, aí vamos lá em 2015, que está aqui, que foi 859.100. Faz a continha, que deu um total de 268.100 telefones, ok? Próximo. Próximo também é um gráfico, tá? Mas vocês viram aqui que não é um gráfico de linha mais, e sim um gráfico de barras, tá aqui bonitinho. Então, vamos lá. O gráfico de barras abaixo apresenta o consumo médio doméstico por per capita de água em alguns estados do Brasil em 2015. Pronto. Agora, ele diz o seguinte, ó, você olha lá ó, o consumo médio de água em São Paulo, Santa Catarina, em algumas capitais, perfeito. O consumo de litro de habitante por dia, tá aqui todos os dados. Agora, ele diz o seguinte, com base nas informações do gráfico, é incorreto afirmar que em 2015. Então, vamos analisar cada uma dessas questões. Vamos ver lá qual que é incorreta, embora que está marcando, mas é bom vocês estar, está marcada, né? Mas é bom vocês estar analisando cada uma para certificar, né? Letra A, o consumo de água per capita em São Paulo era mais de 150 litros. Então, vamos lá, o São Paulo está aqui, ó. Então, 150 aqui, passou de 150, corretíssimo, perfeito. Letra B, o consumo de água per capita em Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, era menos de 150 litros.
Então, vamos lá. Minas Gerais, aqui, qual é o outro? Santa Catarina, perfeito. Qual outro? Paraná, perfeito. Todos menos os 150. Então, está correto. Letra C. O Rio de Janeiro era o estado gráfico em que o consumo de água por pecar em 2015 era maior. Agora vamos lá, ó. Rio de Janeiro tá aqui. Era o maior? Sim. Então, tá correto. Letra D. Tá marcada, mas vamos certificar que realmente essa é errada. Santa Catarina. Vamos lá na Santa Catarina. Era o estado no gráfico em que o consumo de água per capita em 2015 era menor. Santa Catarina tá aqui. Não, ó, abaixo dele ainda tinha quem? Paraná. Então, essa aqui é a alternativa errada. Lembrando que ele pediu para vocês marcar a errada. Próxima. Próxima diz, em uma caixa de formato paralelepípedo reto retângulo, cujas medidas são 20 centímetros, 12 centímetros, 16 centímetros, serão colocados cubos mágicos, todos eles com a mesma medida do representado na figura abaixo. Tranquilo. Então, você tem uma caixa maior e dentro dessa caixa maior você ia colocar vários cubinhos. Só que a pergunta é, a quantidade máxima desses cubos que caberão nessa caixa é igual. Então, primeiramente, eu tenho que achar o volume dessa caixa maior, aonde que eu vou colocar esses meus cubos. Então, quais as dimensões dela? É 20 vezes 12 vezes 16. Multiplicando, deu 3.840 centímetros cúbicos. A caixa onde que eu vou colocar os meus cubos. Perfeito. Achei o total do volume dela. Ótimo. Agora, eu vou ver o volume do meu cubo. O meu cubo era 4 por 4 por 4. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Se eu quero saber quantos desse cubo cabe dentro da caixa, basta você pegar o volume todo da caixa, que foi quanto? 3.840 e dividir por 64, que é o volume de cada cubo, que dá um total de 64 cúbicos, que deu a letra C. Próximo. Na questão 8, estamos se tratando do princípio da contagem. Aí é onde que vocês têm que levar bastante consideração que uma pessoa não é contada duas vezes. Então, esses detalhes, sempre falei para vocês o seguinte, esses detalhes devem ser bem considerados. Quando eu vou contar, não basta apenas eu sair 1, 2, 3. Não. Vamos ver a situação, o que é para fazer. Então, cabe bastante a interpretação de cada um desses problemas. Vamos lá, então, na questão 8. Ó, de quantas maneiras podemos escolher um capitão, um mediador e um cozinheiro de bordo de uma tripulação composta por 15 homens? Então, vocês têm que observar o seguinte, o que acontece? Eu tenho que escolher 3 pessoas. Uma para ocupar o lugar do capitão, uma para ocupar o lugar do mediador e um para ocupar o lugar do cozinheiro. Aí, o que vocês têm que levar em consideração? Vamos dizer que no meio desses 15 homens tem lá o Joãozinho. Se o Joãozinho é o capitão, naquele momento que ele é o capitão, ele não pode ser o cozinheiro. Em outra situação, sim, ele pode ser o cozinheiro, mas no momento que ele é o capitão, ele é capitão. Então, por isso que eu vou lá, para ser o capitão, eu tenho 15 homens. Pronto, tirei um homem para ser o capitão, sobra quanto para ser mediador? 14. Eu tirei um homem para ser o capitão, um para ser o mediador, sobra quantos para ser cozinheiros? 13. Então, multiplicando 15 vezes 14 vezes 13, deu quantas maneiras? 2.730 maneiras. Próxima. Questão 9 diz, a senha de acesso a um site é composta de uma letra e 3 números. Então, daí já dá para vocês observar o seguinte, que essa senha ela é composta de quantos caracteres? 4. Então, eu tenho uma letra mais 3 números. Ok? Até aí? Perfeito. Então, vamos ver o que ele está perguntando. Na letra A,
De quantas maneiras diferentes um usuário desse site poderá escolher uma letra para compor sua senha? Considere as letras de nosso alfabeto. Então, se o nosso alfabeto tem 26 letras, eu posso usar todas, então são 26 maneiras. Respondido. Letra B. De quantas maneiras diferentes ele poderá escolher os números para compor sua senha? Justifique. Então, ele tem 3 caracteres que são usados com o número. Aí, observa o seguinte. Nós temos 10 algarismos, que vai do 0 até o 9. Então, para mim escrever esse primeiro número, eu tenho quantos algarismos? 10. Para mim escrever o segundo, 10. Para mim escrever o terceiro, 10. Vocês têm que lembrar o seguinte, que ele, em momento nenhum, ele disse que esses algarismos tinham que ser distintos, tinham que ser diferentes de um do outro. Então, isso dá para mim escrever, por exemplo, o número 999. Eu posso repetir um 9, eu posso repetir um 2, ficar 222, certo? Então, para isso eu tenho 10 para o primeiro, 10 para o segundo e 10 para o terceiro. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000 maneiras diferentes. Perfeito. Vamos para a letra C. Na letra C diz, qual é o total de senhas diferentes que pode ser composta para o acesso a esse site? Então, para o acesso a esse site, o que acontece? Eu tenho quantas letras? Eu não tenho 26 letras? Vezes quantos números, quantas possibilidades de números, maneiras diferentes de números eu posso escrever? Não são 1000? Então, 26 vezes 1000 dá um total de 26.000 senhas diferentes, ok? Agora, essa D que eu tenho que tomar só um pouquinho de cuidado. Vamos lá. Um usuário pretende usar os números 5 e 6 nessa ordem, números no final de sua senha. De quantas maneiras diferentes ele poderá compor sua senha? Agora, o que acontece? Ele quer usar lá, ó, no último número só o 7 e no penúltimo número só o 5. Então, quer dizer, nessa composição aqui eu só tenho uma chance para o último caracteres. Aqui também eu só tenho uma possibilidade, que aqui é o número 7 e aqui é o número 5. Agora aqui não, aqui eu posso até repetir o 7 que está lá. Então, tem quantos números que eu posso usar? 10. E as letras são 26. Então, 26 vezes 10, 260 maneiras, ok? Próximo. No próximo, já voltou de novo para o volume, né? Então, vamos ver o que acontece. Ó. Sara e André passaram em uma lojinha quando estava voltando para sua casa, de um passeio, e compraram uma forminha de gelo diferente. O gelo, quando formava, quebrava em um bloco retangular. Na embalagem estava escrito que o gelo formado tem as seguintes medidas: 12 milímetros de largura, 12 milímetros de altura e 96 milímetros de comprimento. Qual o volume feito nessa forma? Simples, espero que ninguém erre mais questão de volume, que basta você multiplicar as 3 unidades, que aí eu tenho, olha lá, ó, 12 largura vezes altura vezes comprimento, que tá aqui, ó. Deu 2.304 milímetros ao quadrado, ok? Ao cubo, né? Próximo. Próximo foi uma questão até da UBMEC, vamos lá. Questão 11. Na casa, também se trata de volume, né? Na casa de Manuel, há uma caixa d'água vazia, com capacidade de 2 metros cúbicos. Perfeito. Então, tá lá a minha caixa de 2 metros cúbicos. Ótimo. Manuel vai encher a caixa trazendo água de um rio próximo em uma lata, cuja base é um quadrado. Tá aqui, ó. A base é um quadrado. Então, ó, bonitinho. E cuja altura é 40 centímetros, como na figura. No mínimo, quantas vezes Manuel precisará ir ao rio até encher completamente a caixa d'água? Meninos, como eu sempre falo para vocês, primeiro é bom vocês igualar as unidades, porque a partir do momento que você iguala as unidades,
fica mais fácil, você faz o comparativo. E para você fazer o comparativo de uma unidade, tem que ser a mesma. Vocês viram lá que ele falou metros cúbicos, 2 metros cúbicos. Então, aqui, já nessa caixa menor, já falou em centímetro. Então, vamos lá. A base dela era quantos? 30 centímetros. Se eu quero transformar em metro, 30 dividido por 100 deu 0,3. A altura dela era 40. Então, 40 dividido por 100 deu 0,4. Lembrando que o volume é, comprimento vezes largura vezes altura. Então, meu volume foi, já que está transformado em metro, deu 0,036 metros cúbicos. Pronto. A minha caixa lá era de 2 metros. Então, 2 dividido por 0,036. Eu pus aqui 0,36, que dá aproximadamente o quê? 55,5. Como ele não vai lá, ele não vai até a metade para conseguir trazer uma lata, ele tem que ir, e lembrando que é às vezes que ele vai lá. Então, vocês viram que Deus deu 55,5, mas não existe uma ida pela metade. Então, é o quê? 56 vezes, certo? Próximo. Questão 12. Questão 12 só se trata dos pontos notáveis de um triângulo. Então, eu tô lá. Observe a figura ao lado. Sobre mediatriz é correto afirmar que... Então, aqui, ó, minha mediatriz tá, ó. Você tem que lembrar que a mediatriz é uma reta perpendicular. O que é uma reta perpendicular? Ela forma um ângulo de 90 graus. E lembrando que a mediatriz divide esse segmento, um segmento de reta, nesse caso A e B, em duas partes iguais. Então, já pela definição, é uma reta que passa no ponto médio. O que é o ponto médio? É o ponto que divide um segmento de reta em duas partes iguais. Então, tá lá, ó. São retas o quê? Perpendiculares, que passa em um ponto médio do segmento AB, cujos pontos são todos equidistantes ao ponto A e B. O que diz equidistante? Que estão na mesma distância. Mas se você lembrar que o ponto médio divide um segmento em duas partes iguais, então a distância daqui a aqui é a mesma distância daqui a aqui. Certinho? Próximo. Questão 13. Na questão 13, diz o seguinte: observe a figura a seguir. Ela apresenta as dimensões de um baú de um caminhão. Ok. Aí lá embaixo fala: sabendo que o baú do caminhão tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo e que cada 1 metro cúbico de volume há uma capacidade de 1000 litros, determine a capacidade máxima desse baú em litro. Então, vamos ver primeiro, vamos calcular o volume dele. Então, o volume foi, eu comecei lá, altura 2 vezes a largura 2 vezes o comprimento 13,5. Então, ao todo foi 54, era metro vezes metro vezes metro, metro ao cubo. 1 metro cúbico equivale a uma capacidade de 1000 litros, então bastava você multiplicar 54 vezes 1000, que deu 54.000 litros. Próximo. A questão 14, ela diz o seguinte: observe os triângulos abaixo. Estão lá, tem vários triângulos aqui. Qual desses triângulos é equilátero? Então, a gente vai voltar só na definição. Um triângulo, para ele ser equilátero, ele tem que ter o quê? Os 3 lados iguais. Para ele ter os 3 lados iguais, eles vão possuir o quê? Todos os ângulos iguais. Então, observa, esse aqui está diferente, está diferente, está diferente, está diferente. Então, apenas o número 3 que deu os 3 ângulos iguais. Então, lembra o seguinte, triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais e tem os 3 ângulos iguais. Questão 15. Na questão 15 diz, observe as figuras. Então, nós temos 3 figuras aí, 3 triângulos, né? Quanto aos lados das figuras acima, podemos afirmar que os triângulos são respectivamente. Primeiro, eu tenho o A, o B e o C.
Nós olhando, o que que acontece? Cada letrinha significa que todos os lados dele são diferentes. Um triângulo com todos os lados diferentes é chamado de escaleno. Letra B, ó. B, B, B. Significa que os três lados são iguais. Um triângulo com todos os lados iguais é chamado de equilátero. E lembrando, quando eles têm os três lados iguais, ele também vai ter os três ângulos iguais. E o último, esse lado é igual a esse. Se esse lado é igual a esse, ele é chamado de isósceles. E lembrando que o isósceles, esses dois ângulos internos também são iguais. Então, ficou escaleno, equilátero e isósceles. Letra A.